Capítulo 3055 Partida do Motor, Parte 1. Os encantamentos que davam vida ao Senhor Elemental queimaram. O poder que ele havia acumulado meticulosamente vazou, e o maldito Grifão Ocre o atacou como uma massa pesada no momento em que uma abertura em suas defesas apareceu. Com seus 40 metros de altura, Reitea tinha metade do tamanho de Asgantyr. No entanto, o Davros de sua massa e o redemoinho da vida impulsionando aí seu poder físico mais do que compensavam isso. Além disso, depois de infundir o relâmpago prateado em seu marido e sua irmã gêmea, as chamas de seu ataque combinado atingiram o poder destrutivo de um desastre natural. Derrubar o Lorde Elemental não teria sido difícil para eles, especialmente com os filhos de Surtr e Reitea ajudando-os da retaguarda. Suas chamas de origem perfuraram as barreiras de Asgantyr enquanto o redemoinho da vida o sobrecarregou. O efeito combinado deles fez com que seções inteiras dos pseudonúcleos do Lorde Elemental entrassem em colapso. Isso desencadeou um efeito dominó que, se não contido, o teria transformado de volta em uma pilha de pedras até que o dano fosse reparado. Sob a implacável tempestade de fogo branco e relâmpagos prateados, Asgantyr só podia correr em direção ao geyser de mana mais próximo e ter esperança. Ter esperança de que, após estender a área de efeito de sua matriz direito divino para sua posição atual, ele se tornaria forte o suficiente para contra-atacar. Porque isso está acontecendo comigo. Com todas as cidades perdidas e marés monstruosas em Gera, o que eu fiz para irritar não um, mas 3 núcleos brancos e toda a sua prole? Ele pensou. Depois que o que restou da mente despedaçada de seu hospedeiro lembrou Asgantyr de seus últimos massacres, o Senhor Elemental esclareceu, quero dizer, o que em particular. Então, o ataque parou tão repentinamente quanto começou. Reitea, Surtr e Sinmara continuaram seguindo a cidade perdida à distância para garantir que ele não mudaria seu curso. Isso deve dar a ele tempo suficiente para se recuperar antes de chegar ao geyser de mana. Disse Reitea, a Grifão do Vento. Obrigado pela ajuda, querida. Surtr esfregou seu focinho escamoso no pescoço emplumado dela. Não seja bobo, meu amor. Ela gentilmente alisou as escamas dele com o bico. Lita é seu irmãozinho. Ajudar um membro da sua família é o mínimo que posso fazer. Mas se você realmente quer me compensar pela minha ajuda, tenho certeza de que posso pensar em algo. Mãe. Arranje um quarto ou algo assim. Um grifão macho engasgou com o ronronar felino de Reitea. Sim. Viemos aqui para ajudar seu amigo. Não para ficar com cicatrizes para o resto da vida. Uma dragão fêmea grunhiu embaraçada. Desmancha prazeres. Surtr zumbou. O que há de errado com o amor apaixonado e carnal que sua mãe e eu compartilhamos? Antes que ele pudesse terminar a frase, um piscar de olhos em massa trouxe sua ninhada de volta para seus respectivos lares, deixando para trás apenas os ecos do vômito seco coletivo das bestas divinas. Normalmente, eu chutaria suas bundas de pombinhos por esfregar sua felicidade na minha cara, mas isso foi pura genialidade. Sinmara ficou impressionada com a astúcia de sua gêmea. Sua farsa fez as crianças irem embora sem fazer uma única pergunta. Eu tinha preparado uma explicação complexa para mandá-los embora, mas duvido que eles teriam acreditado. Mesmo que acreditassem, eu esperava que eles me questionassem quando tivessem tempo para pensar sobre isso. Agora, em vez disso, aposto que eles nunca mais vão querer falar sobre isso. Ah, sim. Foi tudo planejado. Surtr emitiu um rosnado baixo de prazer enquanto Reitea pegava suas escamas. Deuses, sério? Sinmara corou tanto que a fênix das trevas ficou vermelha por um instante. Não. Estávamos brincando com você. Reitea riu enquanto o dragão da luz ria à custa da irmã. Não acredito que você caiu nessa. Ele disse. É claro que foi um truque. Nós conhecemos nossas crianças. Elas são brilhantes, teimosas e mais puritanas do que você. Não importa quão complexo seja um feitiço ou poderoso seja um artefato que possamos encontrar. Só precisamos nos beijar uma vez para fazer nossos filhos fugirem como se suas almas dependessem disso. E não se preocupe, eles preferem morrer do que mencionar os eventos de hoje.
O segredo de Lit Solos está seguro. Enquanto no céu Sinmara interiormente jurava vingança, no chão Argantir continuava correndo, se perguntando por que seus agressores haviam mudado de ideia de repente. Não importa. Minhas feridas estão curadas e o geyser de mana está quase à vista. Quando eu adicionar seu poder à minha matriz direito divino, aqueles 3 núcleos brancos vão se arrepender de cruzar meu caminho, ele pensou. Quando seus conjuntos sensoriais perceberam o piscar em massa, o Senhor Elemental diminuiu o passo. Merda! Eles não podem ser estúpidos o suficiente para dispensar seu exército. Isso deve ser uma armadilha. Aposto que o grupo dos núcleos violetas está me esperando no geyser, enquanto os núcleos brancos planejam me atacar pelas costas. Eles me pastorearam como um cordeiro e eu deixei. Ele conjurou tantos feitiços espirituais quanto pôde manter prontos enquanto absorvia a energia mundial cada vez mais abundante para reabastecer seus incontáveis pseudonúcleos. Para sua surpresa, não havia nenhuma besta divina perto do geyser de mana. Apenas uma cidade perdida muito curta, com pouco mais de 40 metros. A visão da vida confirmou ao Lorde Elemental que não era apenas um golem. Ela tinha uma força vital, um núcleo de mana de um hospedeiro vivo, e extraía poder do geyser de mana baixo. O design da cidade perdida desconhecida era moderno, assim como seus encantamentos. Milhares de runas cercavam seu núcleo de poder e fluíam umas para as outras, formando uma sinfonia de magia. As runas antigas, por outro lado, funcionavam em um único encantamento cada e não podiam se sobrepor entre elas, tornando a estrutura dos pseudonúcleos de Argantir áspera e precária. Se não fosse pelo poder da magia proibida animando a cidade perdida, tantos feitiços diferentes nunca se encaixariam. Comparado ao recém-chegado, Argantir parecia um fóssil. Agora entendo. Os núcleos brancos sabiam que se 2 cidades perdidas unissem forças, não teriam chance de vitória, ele pensou. Devo agradecer ao Nanico antes de chutar sua bunda. Preciso daquele geyser e enquanto ele o ocupar, não poderei expandir meu conjunto de direito divino. Prazer em conhecê-lo, irmão. Eu sou Argantir, o Senhor Elemental. Quem é você? Traduzido da antiga língua Thorin. Nergal, a cidade da luz. Lit respondeu, usando um alfinete encantado feito por Sinmara para entender seu inimigo. Por que você está me agradecendo e o que está fazendo no meu território? Seu território? A risada de Argantir era como o ranger de pedras em uma avalanche. Nada é seu a menos que você tenha força para defendê-lo e você não tem. Já que sua presença jogou a meu favor, vou lhe dar uma chance, irmão. Os criadores de um objeto amaldiçoado raramente sobreviveriam ao seu sucesso. Legados vivos se referiam uns aos outros como irmãos apenas como termos de carinho, já que todos eram indivíduos únicos. Não havia amor ou parentesco entre eles. Saia do meu geyser sem fazer barulho e quando aqueles 3 núcleos brancos perseguirem você, você tem minha palavra de que vou segurá-los. Por um tempo. Seu geyser de mana. Lit ecoou, mantendo sua farsa para não deixar a cidade perdida entender que sua luta foi planejada, assim como seu encontro. Por favor, diga, irmão, e se eu não deixar meu geyser de mana? Capítulo 3056 Partida do motor, parte 2 Se algo der errado, ninguém reconhecerá o motor principal pela descrição, mas outros são difíceis de não notar. Isso deve parecer uma briga entre objetos amaldiçoados para que ninguém suspeite do envolvimento deles, Lit pensou. Então eu vou te despedaçar até que seu núcleo fique exposto e te jogar para o maldito conselho dos deuses. Eu não posso te matar, mas eles podem te selar por um longo tempo. Faça um favor a si mesmo e suma. O Senhor Elemental disse. Faça. Gavinhas de pedra branca com veios dourados irromperam da mão direita da máquina e tomaram a forma de uma versão ampliada da fúria. Uma lâmina era inútil contra um inimigo sem órgãos vitais e cujo corpo era feito de pedra sólida. Lit Solos sabiam disso e remodelaram 2 gumes para hospedar a fúria em vez de Ragnarok. Você não é digno dos meus feitiços. Argantir se infundiu com todos os elementos, atacando a motor como um touro furioso.
A diferença de tamanho era enorme, a forma de batalha da torre mal alcançava os quadris da cidade perdida de 100 metros de altura. Lit se manteve firme, ativando as mãos de Minadion, o coração e a torre de vigia. Ele conjurou um campo gravitacional com ele mesmo no centro e reverteu a direção e aceleração da atração gravitacional. Tudo agora caiu para longe do motor, Argantir incluído. O Lorde Elemental sentiu como se uma onda alta tivesse batido contra ele e agora ele estava caminhando contra uma corrente violenta que se tornava mais forte conforme ele se aproximava do motor. Ele usou magia de terra para travar seus passos e não perder o equilíbrio, mas sua investida diminuiu em um trote. Quando ele chegou ao geyser, foi preciso uma mão do motor para parar o punho de Argantir. A outra mão girou a fúria para que, quando Litbai lançasse um martelo no peito da cidade perdida, ele acertasse com o lado da picareta. A ponta curva da fúria se alojou dentro dos edifícios de pedra, dando a Lita a alavanca necessária para levantar Argantir em um arremesso acima da cabeça com a ajuda do campo gravitacional. O Lorde Elemental bateu contra o chão com o estrondo de trovão, seguido rapidamente por muitos outros. Lit libertou a fúria do corpo do inimigo e desferiu golpes de cima após mudar para uma pegada de duas mãos. Argantir levantou os braços, tentando pegar o martelo com a mão direita e bloqueando com o braço esquerdo quando falhou. O que parecia uma troca grosseira de golpes era, na verdade, um choque de magias e encantamentos. A cidade perdida conjurou várias camadas de barreira defensiva para manter a fúria longe, enquanto Lit e Solus usavam o campo de tiro para lançar dezenas de feitiços de uma vez e abrir caminho para o martelo encantado. Apenas alguns golpes atingiram as paredes de pedra atrás das barreiras, mas todos deixaram ruínas em seu rastro. O problema era que o sistema defensivo do Senhor Elemental reparava os buracos nas matrizes no momento em que a fúria recuava e o dano era curado em uma velocidade visível a olho nu. O geyser está sob nosso controle total, mas este Argantir pode acessar a energia que excede a capacidade da torre e das mãos. Solus cuidou de organizar as leituras dos olhos enquanto Lit cuidou do aspecto físico do combate. Estamos machucando ele, mas nada que ele não possa simplesmente ignorar. Mesmo dessa distância, sua matriz proibida lhe dá poder suficiente para tornar dano não crítico irrelevante. Estamos perdendo poder, em vez disso, superando o tamanho absoluto com força bruta necessária para explorar as reservas de energia da torre. Mesmo com geyser abastecendo seus andares, Lit e Solus não podiam simplesmente atirar e torcer pelo melhor. Como nos velhos tempos. Lit sorriu enquanto dava um passo para trás para ganhar distância e energia mundial. Tanto a torre quanto a cidade perdida assimilaram a energia do mundo a cada segundo, mas como o geyser de mana carregava a assinatura energética de Lit, foi a torre que levou a maior parte, ganhando um efeito semelhante a um revigoramento constante, sem efeitos colaterais. Argantir explorou aquele momento e a diferença de tamanho para chutar a cidade perdida dos anões para longe e se levantar com um pulo. A fábrica e a oficina trabalharam juntas para gerar um escudo de liga que absorveu o impacto. Lit estendeu a mão, abrindo um passo na frente dele e o ponto de saída logo acima da cabeça de Argantir. O resultado foi um motor agarrando a face da cidade perdida e batendo-a contra o chão enquanto o Lorde Elemental se levantava. Argantir piscou logo atrás do motor, apenas para a porta dimensional desabar em suas costas e impulsioná-lo para frente. Lit atingiu com um golpe de martelo de duas mãos no rosto e piscou para longe. O Lorde Elemental tinha acesso à visão da vida, então ele podia ver os 5 pontos de saída antes que um motor emergisse de qualquer um deles. O problema era que ele não tinha ideia de para onde se virar. Havia um ponto de saída dimensional na frente dele, um atrás, um de cada lado e um acima. Argantir socou a porta dimensional atrás dele e ela se fechou, cortando seu braço no cotovelo. Ao mesmo tempo, os outros 3 pontos de saída ao redor dele explodiram e Lit emergiu do de cima. A visão da vida da cidade perdida estava cega, então ele não percebeu nada até que a fúria abriu sua cabeça, liberando o feitiço de nível da torre, Nova Eclipse, dentro dos edifícios de pedra que compunham sua forma humanoide.
Era a versão da torre de final eclipse que, assim como a magia original, usava fogo e escuridão, mas era muito mais forte devido ao efeito amplificador do espelho mestre, que também adicionava o elemento ar à mistura. Um tornado composto de chamas negras encheu os corredores vazios dentro da cidade perdida, avançando em direção aos pseudonúcleos enquanto devorava os encantamentos protetores. O propósito do feitiço não era causar dano, mas seguir o fluxo de energia dentro de Argantir e localizar o recipiente físico de seus pseudonúcleos. Ele está extinguindo nossas chamas. Não importa quanto mana bombeamos, ele tem a vantagem de que suas barreiras enfraquecem nossa conexão com Nova Eclipse, mas isso só se jogarmos uma carta de cada vez. Solos assumiu o volante, piscando o motor a uma distância segura antes de ativar a magia gravidade da camada da torre. Roda do Destino. Uma névoa negra envolveu o Lorde Elemental enquanto um campo gravitacional giratório girava ao redor da cidade perdida, selando seu movimento. A menos que Argantir estivesse no núcleo de escuridão de alta densidade do feitiço, a roda do destino alterava a direção da gravidade, fazendo sua vítima girar como se estivesse presa em uma máquina de lavar. No entanto, se ele se movesse para o centro do feitiço, a névoa negra erodiria pedras e mana, forçando Argantir a redirecionar seu poder para seus sistemas defensivos externos e não deixar energia suficiente para deter o eclipse nova que o devastava por dentro. Para piorar as coisas, cada golpe anterior da fúria havia deixado para trás uma pequena equipe de ataque de demônios da escuridão de 6 olhos que agora vagavam dentro da cidade perdida. Eles usaram seu toque de abominação para drenar sua energia e a converteram em magias. Continua no próximo vídeo.